Olá, tudo bem? Então, no contexto daquilo que são as raízes históricas por detrás dos diversos episódios do livro lendário, vamos hoje falar do terceiro episódio, o Martírio de São Vítor. Ponto número 1, o contexto dentro do livro. No livro, o Rodrigo Baldaia, que é o protagonista, ouve mais uma vez a lenda de São Vítor, uma lenda que ele já conhecia, e decide então, um pouco para agradar a pessoa que lhe fala da lenda, tentar procurar um local que ele pudesse explorar, que fizesse parte desse contexto da lenda. E então o Rodrigo acaba por entrar na escola de São Vítor, que é uma escola primária, uma escola de primeiro ciclo, na freguesia de São Vítor, relativamente perto de onde terá decorrido a lenda, e aí entra num edifício antigo, de aspecto assim abandonado, entra na cave desse mesmo edifício, essa sim abandonada já há muito tempo, e a partir daí consegue o acesso a uma mina que teria também estaria relacionada com esta lenda do São Vítor, e onde se encontra algo incrível para o contexto desse período romano. Então vamos começar com a lenda, vou-vos contar a lenda, que de facto é uma lenda verdadeira, e depois vamos contextualizar historicamente a própria lenda, vamos tentar enquadrar aqui o aparecimento desta tal mina romana que eu acabei de descrever. Então, começando pela lenda, primeiro, o Vítor era um jovem no período romano, aqui de Brácara Augusta, e em dada altura estava ele a fazer as suas tarefas, vê um grupo de pessoas que estavam no meio de uma celebração religiosa e que lhe dizem: junta-te a nós, Vítor, participa connosco aqui nesta atividade de culto. E o Vítor recusa-se a participar, simplesmente porque não acreditava nem nada daquilo. O Vítor, na realidade, era cristão e, portanto, não se ia juntar àquela prática do culto oficial romano pagão. Aqui as pessoas, de facto, ficam revoltadas com o Vítor, tentam motivá-lo a participar e acabam por acusá-lo às entidades oficiais, que mais tarde o condenam à morte, e o Vítor é degolado. Isto é uma lenda que faz parte da geografia, tanto da origem do santo de São Vítor, que faz parte também aqui um pouco, é um símbolo, digamos assim, um mártir, símbolo do paleocristianismo incipiente aqui no contexto de Brácara Augusta, nesse tal período romano. Agora, isto é interessante porque quando nós falamos da perseguição aos católicos no âmbito do Império Romano, ela é um pouco exagerada. Na realidade, os romanos têm uma perspectiva em relação à religião que é bastante flexível. E começa essa flexibilidade pelo próprio sincretismo, pela tal associação entre o culto oficial romano, que vem do centro, digamos, do Império, com muitas divindades locais de outras partes do Império, às quais se permite uma continuada inclusão no contexto já do paganismo, das celebrações pagãs, para facilitar a integração das pessoas locais àquilo que é a cultura romana. Portanto, para evitar que haja revoltas contra a própria presença romana, por até os cultos e as crenças serem removidos, serem proibidos aos locais. Outra coisa é o cristianismo. Quando falamos do cristianismo, falamos de algo que surge já no contexto do início do Império Romano, surge no Próximo Oriente e espalha-se um pouco por todo o Império, mas que tem pontos de vista, não só a nível de culto e de religião, mas também a nível do modo de vida, que são distintos daquilo que é aceitável para as elites romanas e, portanto, leva a que haja, de facto, perseguição. Isto é, quando os cristãos são identificados, quando eles são apanhados em flagrante, são, de facto, condenados a apenas como serem atirados à arena ou como serem condenados à morte através de outras práticas. Quando nós falamos aqui do martírio de São Vítor, nada deste martírio nos fala de nenhuma mina, nada deste martírio, nada desta história nos fala daqueles outros elementos que eu introduzi. Isso porque, obviamente, essa já é parte ficcional. Eu aqui decidi enquadrar as tais atividades rituais para as quais o tal futuro São Vítor é convidado a participar, como sendo algo quase de reivindicação, como sendo um apelo à intervenção divina para impedir a implementação de uma mina numa área de exploração agrícola. Portanto, a população local quer continuar a praticar a agricultura numa área que está destinada pelas elites à exploração mineira. E, nesse contexto, o tal início da exploração mineira
é algo muito recente e no momento em que estão estas pessoas a acusar o São Vítor, no momento em que estas pessoas estão a apelar à intervenção divina contra esta mina, surge uma série de ossos enormes de um animal absolutamente gigante, que é interpretado pelos trabalhadores que veem estes ossos como sendo os ossos de um dragão. E aqui isto surge num contexto em que a exploração mineira era algo realmente muito perigoso, isto que podia levar à morte das pessoas muito facilmente, primeiro por exemplo, por derrocada de terras, mas também por sufocar em caso de uma mina estar mal estruturada, mas também porque se soltavam por vezes bolsas de gases no contexto desta exploração mineira que podia intoxicar os trabalhadores ou podia ser algo combustível, algo que perante as velas ou as tochas que eram usadas para iluminar ardia ou explodia e levava ao ferimento ou à morte dos trabalhadores. Assim, esta associação do dragão como símbolo mítico da destruição, do uso do fogo quase como um ato de vingança, está associado então aqui a esta ideia que passa na cabeça dos tais exploradores da mina que se associam a esta possibilidade da sua própria morte se continuarem com a exploração. E assim abandonam esta exploração. Por outro lado, temos o contexto da escola. A escola de São Vítor, naturalmente uma escola primária, uma escola do ensino básico real, foi onde eu estudei nessa minha fase de andar na primária, e aí havia nessa altura um edifício antigo, que aspecta assim um pouco abandonado, que era muito pouco usado no contexto da escola e que, entretanto, ao que eu sei, já foi demolido e foi substituído por outro equipamento mais importante para a escola, mas na altura realmente existia e eu introduzi nesta ficção a tal situação em que o Rodrigo Baldaia entra nesse edifício, consegue descobrir a tal cava muito abandonada e chegar à tal mina e descobrir os tais ossos daquilo que tinha sido interpretado como um dragão. Ficamos assim com o contexto histórico à volta desta lenda e deste local explorados no episódio 3 de Lendário. Voltarei para o episódio 4. Muito obrigado por me ouvirem.